Temor e não medo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo capítulo 20, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você vai poder conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 20. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Eu quero ler aqui do versículo 18 até o versículo 21, que diz: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Portanto, o que nós percebemos aqui nesse trecho que nós estamos lendo é uma continuação aqui do capítulo 19, que estudamos aí ontem, não é verdade? E aí então, ali no capítulo 19, vai falar que o Senhor primeiro chamou Moisés para subir, falar com ele. Depois o Senhor chamou Arão. O Senhor havia pedido então que o povo mantivesse uma distância, o povo e os animais mantivessem uma distância. Depois o Senhor mandou chamar ali, então, as autoridades e o povo para se aproximarem dele. E o que acontece é que no intervalo entre aqui o final do capítulo 19 e o versículo 18 do capítulo 20, estão os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que é necessário que a gente conheça. Mas, para nós entrarmos aqui no texto de hoje, o que a gente percebe é que o Senhor apresenta os 10 mandamentos e eles estão relatados aqui com um propósito entre quando o Senhor então fala para Moisés subir, então tem uma separação entre esse momento, entre Moisés entrar ali, subir ali ao encontro do Senhor no monte, depois Moisés volta, leva Arão, volta, aí agora fala com o povo a respeito da distância, aí vem o manifestar do Senhor e o Senhor vai chamar o povo para poder então entrar na sua presença. E o que acontece é que o povo não poderia entrar de qualquer maneira. Então, por que tem aqui os 10 mandamentos antes desse texto que nós lemos? Os 10 mandamentos que, se você observar, e às vezes a gente lendo assim, talvez a gente não perceba os 10 mandamentos. Então, o primeiro mandamento está aí no versículo 3, que é não terás outros deuses. O segundo mandamento está aí no versículo 4, que é não faça imagens e nem preste culto a elas, que está aí no versículo 4, 5 e 6. Depois vem o terceiro mandamento, que está no versículo 7, que é não tomarás o nome de Deus em vão. Depois o quarto mandamento, que é guardar o sábado, que está aí no versículo 8 e vai aí até o versículo 11. Depois no versículo 12 vem o quinto mandamento, que é honra pai e mãe. Depois o sexto mandamento, não matarás, versículo 13. Depois no versículo 14 vem o sétimo mandamento, não adulterarás. Depois no versículo 15 vem o oitavo mandamento, não furtarás. Depois no versículo 16 vem o nono mandamento, não darás falso. E depois no versículo 17 vem o 10º mandamento, não cobices. Então,
Ali, aqui são apresentados os mandamentos, e a partir de então, esses mandamentos é que vão nortear como que deve ser a conduta do povo. Por que que o Senhor começa a se manifestar aqui, como fala aqui no versículo 18? Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som de trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Por que que eles tiveram isso aqui? Deus, como o Moisés vai falar aqui no versículo 20, ele vai falar: não tenham medo, tem que ter temor, né? Que é o que ele vai falar mais adiante. Então não tenha medo, mas o povo ficou com medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. Então Deus se manifesta dessa forma, não é para o povo ter medo de Deus, mas para o povo temer a Deus. Então, o que que acontece? O povo vai ficar agora amedrontado, porque eles vão falar aqui, né? No versículo 19. Eles vão falar aqui, repetindo aqui o versículo 19, vai continuar, desculpa, versículo 18, né? Vai falar que eles ficaram à distância, e aí, versículo 19, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Portanto, eles estavam com medo de Deus matá-los. Então, eles vão pedir para Moisés ser esse intermediário entre eles e Deus. Por quê? Porque eles ficaram com medo de tudo que eles viram. E as coisas que eles viram ali não eram para que eles ficassem com medo de Deus, e esse medo gerar então esse afastamento deles de Deus, a ponto deles se recusarem a subir e não quererem se relacionar com Deus, mas para eles temerem. Então, se eu andar de acordo com a vontade de Deus, então eu sei quem é Deus, porque eu vi então a representação dele. Então, se eu andar de acordo com a vontade de Deus, eu sei que eu não serei consumido por ele. Mas então eu preciso temer para que eu possa então cumprir ali os mandamentos do Senhor. A gente percebe que o povo, então, eles ficam com medo, porque reconhecem, né, ali que eles. Você vai ver no capítulo 19 que eles vão lá, se lavam, se limpam ali, né? E ficam 3 dias sem se relacionarem ali com as suas mulheres, aguardando esse momento. Então eles se preparam para esse encontro com Deus, e aí Deus começa a se mostrar, e aí eles ficam com medo. Por quê? Porque eles percebem que eles não estão adequados para entrar na presença de Deus. Mas olhe, observe, Moisés subiu e voltou, Arão subiu e voltou. Agora Moisés chama as autoridades e o povo para subirem, e eles têm medo. Então, o que eles deveriam ter era temer a Deus, era um temor e não medo. Por quê? Porque o medo faz com que haja o povo fique não tome a atitude que tem que tomar. Portanto, o povo com medo, ele não faz o que tem que fazer. Então eles olham para Deus, ficam com medo e recuam. E, na verdade, o que eles deveriam era temer. Por quê? Porque se eles temem, eles colocam em prática as coisas que o Senhor tem falado, e eles vão para a presença de Deus sem esse medo de serem consumidos, porque compreendem que estão vivendo aquilo que o Senhor quer, estão vivendo segundo a vontade de Deus, estão procurando cumprir ali os propósitos de Deus. E o que a gente percebe aqui é que Moisés tinha um desejo para ele e para o povo, aqui mesmo em Êxodo, lá no capítulo 33. Se você abrir aí no capítulo 33, no versículo 18, você vai ver qual que é o pedido de Moisés. Ele vai falar: peço-te que me mostre a tua glória. Portanto, o que Moisés desejava era ver a glória de Deus e o Senhor se revelar ao povo, a ponto do povo ver também a glória de Deus.
Por quê? Porque eles, vendo a Deus e a glória de Deus, eles se aproximam mais do Senhor. Então, com isso, eles vão limpando as suas vestes, vivendo de uma forma correta. Esse é o desejo de Moisés. Quando Moisés chama o povo e fala, vamos subir, por mais então que esteja acontecendo tudo isso aqui ali no monte, e o povo com medo, não é verdade? Ele chama esse povo para poder se relacionar com esse Deus que faz a terra estremecer. Então, o povo, ao invés de temer ao Senhor, eles ficam com medo, e o medo deles os paralisa, a ponto deles então não subirem para se relacionarem com Deus. O Senhor está se deixando conhecer, o Senhor está trazendo aqui a lei dele, ou seja, a forma como nós devemos nos portar. Quando nós olhamos aqui para os 10 mandamentos, voltando, porque tem aqui os 10 mandamentos, ao longo aí de Êxodo, nós vamos perceber outros mandamentos em Êxodo, em Levítico, em Números, nós vamos ver outros mandamentos aí, mas a gente vai perceber que os mandamentos mostram esse Deus santo, esse Deus que se separa. Então ele chama a gente para conhecermos os mandamentos dele, buscarmos colocar em prática. A primeira vez, quando nós lemos aqui os mandamentos, e esse estudo é um estudo grande para a gente ver as consequências da quebra dos mandamentos, porque estão espalhados aí, tanto em Êxodo, quanto Levítico, quanto em Número, Deuteronômio, não é verdade? Então você vê lá qual que é a pena. Então, se você tiver outros deuses, qual que é a pena? Se você abrir aí em Deuteronômio capítulo 13, você vai perceber ali em Deuteronômio capítulo 13 que a sentença ali é a morte por apedrejamento. Se você fizer um ídolo, a gente vai ver aqui em Êxodo, quando daqui a pouco o povo vai fazer ali então um bezerro de ouro. E qual que é a sentença? A morte. Ali morreram cerca de 3.000 homens ali quando fizeram ali o bezerro de ouro e o adoraram. Portanto, quando você olha para os mandamentos, você vai perceber que é a morte. Por isso que quando você lê lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que a letra mata, mas o espírito vivifica, leia o versículo 7, que você vai ver que é a letra que foi escrita em pedra. É isso aqui, é esse momento aqui que Paulo está falando lá. A lei mata, se você quebrar a lei, você morre. Por isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, porque se quebrarmos os mandamentos, nós morremos. Essa é a pena aqui. Mas o dom gratuito de Deus, que é como continua então o versículo 23 do capítulo 6 de Romanos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, quando nós olhamos a primeira vez para os mandamentos, nós descobrimos qual que é, o que nós merecemos, e aí nós vemos a misericórdia do Senhor representada em Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E aí então, um primeiro olhar para os mandamentos nos condena e nos leva à morte. E aí a gente olha para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos os nossos pecados sendo pagos ali na morte de Jesus na cruz do Calvário. E aí, quando nós olhamos para Jesus e vemos Jesus morrendo ali no nosso lugar, o nosso sentimento de gratidão é: Senhor, como eu posso demonstrar gratidão pelo que o Senhor tem feito por mim aí na cruz do Calvário? E aí o Senhor vai apontar para nós uma segunda vez para os mandamentos. Ele fala: cumpra os mandamentos. Portanto, quando nós buscamos cumprir os mandamentos, nós não buscamos cumprir esses mandamentos para que nós venhamos ser salvos, mas porque Jesus pagou o preço e nós fomos salvos porque ele pagou esse preço. Então nós procuramos cumprir os mandamentos com gratidão a Deus
pelo que ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Portanto, nós não podemos ter medo de Deus, mas nós precisamos temer a Deus. E a forma de demonstrarmos temor ao Senhor é procurando cumprir os mandamentos, porque essa é a vontade dele. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.